Terra parando, caos imediato. Parte 1. A Terra parando de girar. Você já parou para pensar no que realmente aconteceria se o planeta Terra simplesmente parasse de girar? Parece um cenário impossível. Quase uma ficção científica. Mas, e se fosse real? Atualmente, a Terra gira em torno do próprio eixo a uma velocidade de aproximadamente 1.670 km por hora na linha do Equador. É esse movimento que gera o dia e a noite, que influencia o clima, os ventos, e até o campo magnético que nos protege do espaço. Se esse giro parasse, os efeitos seriam devastadores. E começariam imediatamente. Imagine o seguinte: tudo que não está preso à crosta terrestre, pessoas, carros, oceanos, atmosfera, continuaria se movendo nessa velocidade absurda, mesmo com o planeta parado. Ou seja, seríamos lançados violentamente para o leste, como se estivéssemos num carro a 1.670 km por hora que freia bruscamente. Mas tudo dentro dele continua voando. Cidades inteiras seriam destruídas. Prédios, árvores, pontes. Tudo seria arrastado por uma onda de destruição. E não para por aí. Os oceanos, que também estariam em movimento, formariam tsunamis colossais. Águas inteiras se moveriam em massa, inundando continentes inteiros, varrendo litorais e cidades costeiras. A atmosfera também não pararia junto com o planeta. Ventos com força devastadora, milhares de quilômetros por hora, varreriam tudo que restasse em pé. O ar, em fúria, se tornaria tão letal quanto uma explosão. Mas, digamos que você sobrevivesse a esse momento inicial. O que viria a seguir seria um mundo completamente diferente. Sem rotação, não teríamos mais alternância entre dia e noite. Um lado do planeta ficaria em constante exposição ao Sol, enquanto o outro mergulharia numa noite eterna. A parte iluminada sofreria um calor extremo. Temperaturas capazes de secar rios, matar plantas, e tornar a terra infértil. Já o lado escuro congelaria completamente, transformando-se num deserto de gelo e escuridão. Mas tem mais. Sem a rotação, o campo magnético da Terra começaria a enfraquecer. E isso é grave. Esse campo nos protege da radiação cósmica, dos ventos solares, e de partículas carregadas que vêm do espaço. Sem ele, a superfície do planeta seria bombardeada por radiação. Satélites seriam destruídos, comunicações entrariam em colapso, e a vida como conhecemos ficaria cada vez mais ameaçada. E tudo isso começaria no exato momento em que o planeta parasse de girar. Mas porque a Terra gira, o que faz esse movimento se manter estável há bilhões de anos. É isso que vamos entender na parte 2. Porque a Terra gira. 2. Porque a Terra gira. Afinal de contas, por que a Terra gira? E por que esse movimento é tão importante? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, quando o Sistema Solar ainda estava se formando. Naquela época, uma enorme nuvem de poeira e gás começou a colapsar, sob sua própria gravidade. Esse colapso fez com que a nuvem começasse a girar. E, desse giro, nasceram o Sol e os planetas. A Terra foi se formando a partir da colisão de milhares de fragmentos rochosos. Cada impacto transferia energia e movimento. E, assim, o planeta começou a girar. Esse giro, uma vez iniciado, continuou por inércia. No espaço, onde quase não há resistência, um objeto em movimento tende a continuar se movendo indefinidamente. É por isso que a Terra gira até hoje. E, mesmo com pequenos atritos causados pela gravidade da Lua e por movimentos internos do planeta, esse giro continua de forma relativamente constante. Mas o que sustenta esse equilíbrio? O núcleo da Terra, composto por ferro e níquel, gira a uma velocidade diferente do restante do planeta. Esse movimento cria correntes elétricas, que, por sua vez, geram um campo magnético terrestre. Esse campo é o escudo invisível que protege a vida na Terra de partículas perigosas vindas do espaço. Sem ele, nossas tecnologias falhariam, e a exposição à radiação aumentaria drasticamente. E é aqui que entra a importância da rotação. Sem o giro da Terra, não haveria campo magnético. Sem campo magnético, a atmosfera começaria, aos poucos, a ser soprada pelo vento solar. O planeta se tornaria cada vez mais parecido com Marte, seco, frio, e quase sem proteção contra o espaço hostil. Mas não é só o magnetismo que depende da rotação. Ela também é fundamental para a formação dos ventos,
das correntes marítimas e do ciclo natural do clima. O movimento da Terra influencia tudo, das marés ao voo das aves migratórias. Agora, imagine o caos climático. Num planeta que parou de girar. Sem o ciclo do dia e da noite, o lado voltado para o Sol aqueceria até níveis insuportáveis, formando desertos escaldantes. Já o lado oposto, mergulharia numa escuridão congelante. Temperaturas que facilmente cairiam a menos 150 graus Celsius. As zonas intermediárias, entre o lado claro e o escuro, seriam os únicos lugares com alguma chance de sobrevivência. Mas mesmo ali, os ventos seriam violentos. E as tempestades, constantes. Como seria viver num mundo assim? Na parte 3, vamos explorar o impacto dessa mudança sobre os seres humanos. E se, de alguma forma, a humanidade conseguiria se adaptar. Sobrevivência em terra parada. 3. A humanidade sobrevive. Se a Terra parasse de girar, o impacto sobre o meio ambiente seria devastador. Mas, e nós? A humanidade teria alguma chance de sobreviver? Vamos imaginar este novo mundo. De um lado, o sol jamais se poria. O calor aumentaria dia após dia, até tornar a vida insustentável. Plantas morreriam. Rios secariam. E a atmosfera começaria a mudar de forma drástica. Do outro lado do planeta, a escuridão eterna congelaria tudo. Sem luz solar, a fotossíntese deixaria de acontecer. E com ela, a base da cadeia alimentar desapareceria. Os oceanos começariam a se mover de forma radicalismo como a rotação influencia diretamente as marés. Sua paralisação causaria gigantescas alterações no nível do mar. Águas inteiras migrariam para os polos, criando supercontinentes alagados de um lado e regiões secas e rachadas do outro. Os ventos também seriam extremos. Com o sol aquecendo apenas um lado do planeta, o ar quente subiria. E o frio, do lado escuro, desceria rapidamente. Isso criaria correntes atmosféricas violentas, capazes de gerar tempestades permanentes e tornados de escala nunca antes vista. Em meio a esse caos, a humanidade tentaria se adaptar. As zonas limítrofes entre o calor escaldante e o frio extremo seriam os locais mais habitáveis. Nessas faixas estreitas, grandes cidades subterrâneas poderiam surgir, abrigos protegidos do calor ou do frio, alimentados por energia geotérmica ou nuclear. A agricultura, como conhecemos, desapareceria. Seria necessário desenvolver formas alternativas de cultivo, como estufas climatizadas, ou agricultura hidropônica em ambientes selados. A água também se tornaria um recurso ainda mais valioso. Sistemas de purificação e reciclagem seriam essenciais. E os conflitos por recursos, inevitáveis. Tecnologias que hoje são opcionais, se tornariam obrigatórias para a sobrevivência. Roupas térmicas, filtros de ar, donos de proteção. Tudo faria parte da rotina diária. Mas não para todos. Bilhões de pessoas, especialmente em regiões vulneráveis, não teriam acesso a esses recursos. A desigualdade global aumentaria de forma dramática. Governos entrariam em colapso. Cidades seriam abandonadas. E a população global despencaria. O mundo moderno, com sua conexão instantânea e economia globalizada, simplesmente deixaria de existir. Restaria uma luta básica pela sobrevivência. Mas será que a ciência poderia prever ou impedir esse desastre? Na parte 4, vamos explorar se é realmente possível que a Terra pare de girar, e o que a ciência diz sobre as chances de um evento assim acontecer no futuro. Terra parar, verdade ou mito? 4. A Terra pode mesmo parar de girar? Diante de tantos cenários catastróficos, surge uma pergunta inevitável: isso poderia realmente acontecer? A resposta curta é: não tão cedo. Mas vamos entender por quê. A Terra gira a aproximadamente 1.670 km por hora na linha do Equador. Essa rotação é resultado do momento angular adquirido desde a formação do planeta, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Na prática, nada no universo pode simplesmente parar um corpo em rotação, sem que uma força externa imensa atue sobre ele. E nenhuma força assim existe hoje afetando a Terra de maneira direta. Entretanto, isso não quer dizer que a Terra vai girar para sempre da mesma forma. Na verdade, ela já está desacelerando. Graças à interação gravitacional com a Lua, o movimento das marés está freando, aos poucos, a rotação da Terra. A cada 100 anos, o nosso dia se torna cerca de 1,7 milissegundos mais longo. Pode parecer pouco. E é mesmo, em escala humana. Mas em bilhões de anos, esse efeito se acumula.
Estima-se que, no futuro distante, a Terra poderá entrar em acoplamento de maré, ficando travada com a Lua ou seja, sempre mostrando o mesmo lado para ela, assim como a Lua faz conosco. Mesmo assim, isso ainda é diferente de parar completamente. Para que a Terra realmente parasse de girar, seria necessário algo extraordinário. Como, por exemplo, uma colisão com um objeto de massa comparável, como um planeta errante. Ou talvez uma força gravitacional gigantesca e próxima, vinda de um corpo celeste como uma estrela morta, um buraco negro. Mas esses cenários são extremamente improváveis. Quase impossíveis, pelo menos dentro da escala de tempo da humanidade. Além disso, a física nos mostra que, se a rotação parasse de forma brusca, a energia envolvida seria absurda. Toda a crosta terrestre se deslocaria, causando terremotos, erupções vulcânicas, e uma destruição em escala global. Já se essa parada ocorresse de forma gradual, ao longo de milhões de anos, os seres vivos talvez tivessem tempo para se adaptar. Mas como vimos, isso exigiria transformações profundas. E talvez, irreversíveis. A verdade é que, por enquanto, a Terra continua girando. E o faz com perfeição, mantendo os dias, as noites, e todo o equilíbrio que permite a vida. Mas, o que aconteceria se, ao invés de parar, a Terra começasse a girar mais rápido? Será que isso seria melhor? Ou ainda mais perigoso? Na parte 5, vamos explorar esse cenário alternativo, e se a Terra acelerasse sua rotação? E se a Terra girasse? 5. E se a Terra começasse a girar mais rápido? Já imaginamos a Terra parando de girar. Mas e se acontecesse o contrário? E se nosso planeta começasse a girar mais rápido? O que mudaria? Prepare-se. Porque os efeitos também seriam extremos e nada positivos. Quanto mais rápida a rotação, mais curto seria o dia. Se a Terra girasse 2 vezes mais rápido, os dias teriam apenas 12 horas. O Sol nasceria e se poria com muito mais velocidade. A rotina humana, os ecossistemas e os ciclos naturais seriam profundamente alterados. E não para por aí. A força centrífuga provocada pela rotação aumentaria significativamente. Isso faria com que a linha do Equador se expandisse, e os polos se achatassem ainda mais. As águas dos oceanos seriam puxadas com maior intensidade para o Equador, causando inundações em países tropicais. E recuos drásticos nos níveis dos mares nas regiões próximas aos polos. Além disso, a gravidade aparente na linha do Equador diminuiria. As pessoas sentiriam o corpo mais leve nessa região, já que a força centrífuga agiria contra a gravidade. Mas se essa aceleração continuasse? Se a Terra girasse, por exemplo, a cerca de 28.000 km/h, ou seja, mais de 17 vezes a velocidade atual, a força centrífuga anularia completamente a gravidade no Equador. Resultado: tudo começaria a flutuar. O solo não conseguiria mais segurar objetos, construções ou pessoas. Água, ar e até camadas superficiais da crosta terrestre seriam projetadas para fora do planeta. Um verdadeiro apocalipse rotacional. Outro problema grave seria o clima. Com a rotação mais rápida, os sistemas atmosféricos também se acelerariam. Teríamos ventos muito mais fortes, tempestades constantes e furacões devastadores com maior frequência. E mais, o campo magnético terrestre, que é gerado pelo movimento do núcleo do planeta, poderia sofrer instabilidades. Sem ele funcionando corretamente, ficaríamos expostos à radiação solar e cósmica, com consequências perigosas para a saúde e para os sistemas eletrônicos. Do ponto de vista astronômico, acelerar a rotação de um planeta requer energia colossal. Nenhum fenômeno natural conhecido teria força para isso sem causar danos massivos. A única possibilidade seria um impacto catastrófico, como choque com um objeto celeste de grande massa, que, em vez de destruir o planeta, transmitisse rotação. Mas isso é altamente improvável. Portanto, seja parando ou acelerando, qualquer alteração drástica na rotação da Terra levaria a cenários catastróficos. O equilíbrio que temos hoje, com dias de 24 horas, estações bem definidas e gravidade estável, é o resultado de bilhões de anos de evolução cósmica. E, por mais que às vezes a vida na Terra pareça caótica, ela depende profundamente da rotação constante e moderada do nosso planeta. No fim das contas, talvez a maior curiosidade seja essa, não o que aconteceria se tudo mudasse, mas sim, o quão incrível é que tudo funcione do jeito que funciona.